Olá pessoal, não tenho o melhor cenário como sempre, né? Mas eu quero aqui trazer a minha resenha do que eu gostei, do que eu achei da primeira temporada do Cobra Kai, né? Que é uma, entre aspas, continuação dos acontecimentos do Karate Kid, né? Do Daniel LaRusso, que foi treinado pelo Sr. Miyagi e tudo mais, né? Um clássico da sessão da tarde. E o Cobra Kai é a continuação, né? Muitos anos depois, quase 35, né? O primeiro Karate Kid é de 84 para 2018, 2019 é muito tempo, né? Que são os acontecimentos da série. Recomendo, né? Tem no Netflix, né? Eu assisti, gostei muito. Pra quem não sabe, Cobra Kai era a academia do Johnny Lawrence, né? Que o Johnny Lawrence, que era o rival do Daniel LaRusso, treinava, né? E a história conta como que foi, né, a trajetória de cada um, né? Um amigo nosso, né, falo muito aqui no canal, deu a parecer dele da série, só que eu assisti, só que eu achei muito pobre, né? Assim, a série realmente começa com a trajetória do Johnny Lawrence, que não foi uma das melhores, né? Ele foi derrotado pelo Daniel LaRusso, né? Tem aquela cena clássica do primeiro Karate Kid, né? Mas entendo, as pessoas elas acabam trilhando caminhos que elas não esperavam trilhar. E muitas pessoas realmente se deixam levar pela mágoa, pela tristeza, pela raiva, pela inveja também, né? Porque é colocado assim, subentendido sim que o rival do Johnny, que é o Daniel, ele, entre aspas, venceu na vida, é um homem muito bem sucedido. Então, no fundo, bate aquela inveja, assim, e isso é muito natural, tá? Isso, não acho que isso é uma coisa de gente do mal, tá? Eu penso assim, inveja é um sentimento ruim, é, mas querendo ou não, uma hora ou outra você vai acabar se sentindo inveja das pessoas. Desculpem a minha máquina, tá? Eu não tenho tempo, não tenho lugar, minha casa está em obra. Gente, acontece o seguinte, a, a série mostra também a questão dos dias atuais. Gostemos ou não da lacração, claro que não gostemos aqui, o canal aqui é anti-lacração, mas você sabe que os tempos de hoje, essa questão de bullying, politicamente correto, ela é muito, muito bem colocada, tá? Tem a amiga da Samantha, que eu esqueci o nome dela, que ela treina com a Cobra Kai, né? Tem aquele menino com lábio leporino, depois ele fica loucão. Tem o outro menino nerd que é amigo do Dias, né? Dias que é um menino que ele é treinado pelo Johnny. E se você for ver bem, o próprio Dias ele vai mudando. Por quê? Porque ele vai pegando esse espírito do Johnny, né? De homem valentão, daquela questão da força, da coragem, primeiro atacar, sempre esperar que o inimigo nunca vai ter piedade de você. Então você vê sim uma certa transformação do Dias, do próprio Johnny, que ele é durão, mas ele tem aquele coração mole, né? E o próprio filho do Johnny, né? Gente, eu sou muito ruim de nome. É um que tem um cabelinho assim, todo afrescalhado, bicho. O cabelo de baitô daquele moleque, que ele é todo meio malandro. Só que daí ele chega, né, até o próprio Daniel. E o Daniel é aquele cara, como eu posso dizer, o sojado da história. Ele não está mais treinando artes marciais. Na história mesmo colocado que o Sr. Miyagi já tinha falecido. E pô, o cara vende carro de luxo e tal. E o rapaz, que era o filho do Johnny, chega até o Daniel Larusso para se vingar do próprio pai, né? Diz, ó, tô aqui, tô trabalhando pro rival do meu pai, né? E aí tem partes engraçadas também, né? Que o Johnny trolla o Daniel indo até um outdoor desenhando uma piroca na cara lá do Daniel, né? O Daniel fica muito puto. Mas você vê que realmente o que acontece é o seguinte:
Um é muito durão e o outro é muito o quê? Na paz, naquela coisa do ser uma pessoa correta, ser uma pessoa honesta. Realmente, você vê que a retidão do Daniel, mesmo eu chamando ele aqui de sojado, ele é um cara que busca ser uma pessoa correta, uma pessoa justa. Uma pessoa que quer sempre ajudar as pessoas. Ajuda até o primo dele, que é meio malandrão, né, que trabalha na Larusso, alto, né? E você vê também que ele enxerga no filho do próprio rival, antes mesmo de saber que ele é um, pô, o rapaz é bacana. E você e foi eu acho que foi o personagem que eu mais gostei de ver essa transformação foi do filho do Johnny, né? Que ele era um menino que era bandido, tava na merda. E eu vou chegar num ponto muito importante desse vídeo também, que é a questão da ausência da presença paterna. A ausência de um pai, não estou falando de um pai, de um progenitor. Eu estou falando da ausência de uma referência paterna. E isso é mostrado na série, porque, por exemplo, o próprio Johnny, ele sofre com isso. Ele teve um padrasto bosta, um cara que humilhou ele. Tem até uma cena que, quando ele é preso no primeiro episódio, né, quando ele conhece o próprio Dias, dá surra nos moleques, ele é levado para a delegacia. E o padrasto, ele humilha, né, o próprio Johnny. E isso é colocado no flashback do passado, quando ele conheceu a Cobra Kai, né? Que, porra, realmente ele sempre teve um padrasto que sempre humilhou ele. No caso do Daniel LaRusso, na história, ele tinha perdido o pai quando criança. Quando ele se muda para Califórnia, ele conhece o Sr. Miyagi, que nem na história do Karate Kid, e ele tem o Sr. Miyagi como uma referência dele. E a referência do Johnny no passado foi aquele cara que era o treinador bosta dele lá do filme, né, do Karate Kid. E isso fez mal pra ele, porque ele já tinha um padrasto bosta. Aí ele teve um treinador que ativou, né, essa coisa da agressividade no cara, né, do cara ser uma pessoa combatida. Aí o cara, nos acontecimentos do lado passado, nos 80, ele perde a namoradinha pro Daniel, né? E, pô, é rivalidade, aí os caras treinam e tal, tem toda aquela treta. E você vê que o Daniel, o Dias, né? Ele é colocado como se fosse o próprio Johnny. Porque eu falo o seguinte, ela é uma continuação como se fosse um remake. Pelo menos eu entendi isso da primeira temporada. Porque é colocada a Samantha como a namoradinha lá do Daniel na época, que a Samantha é filha do Daniel. É colocado o próprio Dias como o próprio Johnny, que até ele se fantasia, só que ele apanha depois dos caras, mas ele tem ele muda o comportamento dele. Aquela menina que é gordinha, que sofreu bullying, ela fica mais assim, mais agressiva, ela se impõe, ela respondeu à altura ao bullying que ela sempre sofreu, pelo peso dela, pela aparência dela. Ela puxa aquela menina pela calcinha, aquela patricinha pela calcinha. Aquele rapaz que tem lábio leporino, ele baixava a cabeça, ele ficou todo loucão, fez até tatuagem. Cara, porreta, assim, pegou até a menina gatinha, uma menina muito gata. Realmente, aquela amiga daquela Patricinha é muito linda, aquela menina. Mas, pô, você vê que os caras, eles mudam assim. Porque, por mais que eu entenda que o método do Johnny não é aquela coisa bem filosoficamente correta, como, por exemplo, teria o seu Miyagi, que o seu Miyagi passa por Daniel, que passa por filho do próprio Johnny, eu entendo que ele, ele mostra o seguinte também para essa galera. Olha, o mundo é duro. O inimigo nunca vai ter piedade de você. E realmente, na vida real é assim. Que nem eu falei novamente, a ausência paterna na vida de quase todos os personagens. O próprio Johnny, que nem eu citei, o próprio Daniel, o próprio Dias, que não tinha um pai. E o próprio filho do Johnny, que o próprio Johnny cagou. A mãe é uma biscate,
o moleque ficou largado. E o próprio Johnny percebeu isso tarde demais. O filho acaba sendo meio que tendo o seu oponente, seu rival, né? Como um sensei, né? Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. E ele tem e o Johnny acaba tendo o Dias, né? Como um filho, né? E ele, quando a mãe do Dias percebe que, pô, os moleques tá brigando e tal, ele depois fala, ó, esse foi a única pessoa que nunca desistiu de mim. Então, no caso também do Johnny, também ele nunca teve o amor. Acho que a única pessoa que teve contato de amor era a própria mãe. Só que depois a mãe faltou para ele. E ele tinha um padrasto bosta. Então você vê que uma série de acontecimentos que vai fazendo questão de mágoa, de rivalidade, de inveja também. Pô, e a competitividade, pô, o Dias ficou lá ameaçado, que a Samantha, ela que é filha do Daniel, uma menina muito linda e tal, e ele se apaixona. Aí ele, pelo mal entendido, né, na história, a menina fica de castigo pela mãe, uma coisa até causada pelo próprio Johnny sem querer, né? Que ele falou, sua filha bateu no meu carro e tal. E ela fica de castigo. Aí por uma série de acontecimentos, né? O, o menino ele fica sem contactar a namorada, bebe todas, fica mais agressivo ainda. Ele já tava aquela coisa já lá, criando, né? Aquela agressividade que ele tinha. No, apesar que ele conseguiu usar o karatê para se defender, sim, né? Ele se defendeu daqueles moleques que estavam perseguindo ele no começo da história, da primeira temporada. Aquela menina também. Mas eu percebo também que o Johnny, ele também cria, pelo menos eu entendo dessa forma, ele tá criando um monstrinho, né? Por quê? Porque o moleque no começo da série, ele, por mais que ele apanhasse, por mais que seja aquele garoto mais indefeso, que me leva a porrada, mas eu achava que ele era um menino mais doce, um menino mais assim, mais tranquilo. E no final do torneio eu percebo que ele é um moleque mais agressivo, com menos piedade. E enquanto o outro, que é o seu rival, era um garoto vagabundo, rebelde, ele aprende a disciplina, aprende com o Daniel o equilíbrio, a questão do equilíbrio, não só porque ele consegue plantar bananeira com uma mão, não. A questão também é que ele mostra que ele pode ser uma pessoa melhor, a questão do bonsai também. É metafórico? É metafórico. Mas a gente tem que entender que você acaba trazendo equilíbrio para a sua vida. E querendo ou não, você precisa ter equilíbrio na sua vida. E uma coisa que eu acho interessante que a série mostra. Por mais que tenha hoje toda a lacração do dia a dia, que nem é colocado, eu acho engraçado uma cena do torneio, né? O campeão do ano anterior falava, vamos um minuto aqui contra o bullying, contra o machismo e tal. Aí o Johnny, a série quebra a cara desse moleque, chuta a cara desse moleque pra já assim ser. Porque o Johnny é aquele cara mais durão, mais casca grossa, mas é porque ele teve uma vida mais dura. Claro que ele poderia ter uma vida melhor, ele se deixou levar por muita coisa, mas ele é uma pessoa que é do jeito dele, ele leva isso com ele. E hoje no mundo atual o que acontece? É muito enaltecido também a fraqueza, os seus defeitos. Tipo assim, você é uma pessoa especial, você tem seu valor. Tudo bem, todo mundo tem seu valor, eu tenho meu valor, até meus próprios rivais, né, de plataforma tem os valores deles. O Ícaro Teixeira, que também fez a resenha desse vídeo do Cobra Kai, ele tem o valor dele, mas que pra mim eu considero ele um bosta. Mas alguma coisa boa eu sei que ele tem. Mas é aquela coisa.
O cara, ele teve aquela vida dura? Teve sim. Mas é uma forma de defesa. O ataque é, às vezes, uma melhor forma de defesa também. Já o Daniel, ele abandonou também um pouco as artes marciais. Também pela questão de ganhar a vida, ter uma família, ele tem uma esposa. A esposa apazigua muitas situações. Eu achei uma interessante que eles iam lutar ali numa situação. E a esposa, ó, entra aí pra comer. E se você vê no fundo dos caras, vai, mas os caras não gostam do outro. Não são tão inimigo não, porque às vezes a gente tem treta, mas é questão do passado, por uma situação de, porque perdeu uma gatinha para outro cara, ou porque é um competidor numa competição. É igual um filme que eu vi no passado, que era a rivalidade do Nick Lauda do James Hunt, né? Filme de 2014, que eu vi esse filme no começo de 2014. Eu assisti até com um amigo meu, um grande amigo meu, gosta de Fórmula 1, que é o Alisson. Cara, tem rivalidade, mas no fundo o cara guarda uma admiração um pelo outro. E eu acho isso importante. Então acaba que a gente tem nossos valores. Só que a gente se deixa levar pela bosta, pela raiva, pelas desgraças, pelos problemas pessoais, por todas as questões que cada um tem. Você que está assistindo esse vídeo, você tem um problema. Eu converso com muitas pessoas, eu sei dos problemas delas. Pessoas próximas a mim, eu mesmo tenho muitos problemas. As pessoas que eu gosto também têm os problemas delas. Pessoas até que eu conheci do YouTube têm os problemas de vocês. Só que assim, a gente tem os nossos problemas, nós temos. E assim, é primordial que a gente reconheça o nosso valor e também reconheça os nossos defeitos, porque por mais que você tenta se manter o durão, por dentro você ainda tem uma fraqueza. Todo mundo tem uma fraqueza. Agora, o que você vai fazer para mudar isso? Eu principalmente do Johnny e do filho dele, eu achei que foram as maiores transformações para melhor. Agora, o Dias eu já percebi que ele mudou um pouquinho para pior. Em partes, né? A mocinha ali gordinha também, de óculos também. Mas faz parte. Agora a mudança mais positiva foi aquele rapaz que era do lábio leporino e ficou com o cabelo punk. Eu achei ele loucão. Se bem que aquilo também, sabe o que eu achei de negativo também? Aquilo é negativo também. Porque aquilo é um personagem, é uma construção. Ele ainda é um rapaz inseguro, porque ele sofreu muito bullying na escola. Só que a questão dele criar um personagem também é uma forma de defesa, que muitos de nós temos. Muitos de nós temos e levamos isso conosco. E tem pessoas na plataforma que são assim. Eu já percebi. Que eu acho que são pessoas que também sofreram bullying na escola. E com o tempo você vai percebendo quem que quer te enganar, quem que quer, tipo assim, ser que nem um baiacu. O baiacu ele se incha pra intimidar, né, o predador dele. Sabe que a gente não é muito baiacu, não? Mas é uma série que me chama muita atenção, tá? Eu gosto de explicar esses pormenores. Assista a série, vou assistir a segunda temporada. Isso aqui foi a minha impressão que eu tive da primeira temporada. Não sei como é a segunda temporada, dizem que tem a segunda temporada não é tão boa, mas eu vou assistir, tá? Agora é o seguinte, é a primeira série em bom tempo me faz eu querer assistir mais um episódio, mais um episódio, mais um episódio. A última série que eu tive essa vontade foi O Homem do Castelo Alto. Depois de muito tempo, depois do próprio Breaking Bad. Para mim são as três séries que realmente eu coloco ali no cantinho ali das mais legais que eu gosto de ver. As outras eu não empolga tanto, eu já perdi uma empolgação até com o próprio The Walking Dead, né, por outros motivos. Então, essa aqui é a minha resenha. Não sei se eu coloco modo estreia, vou colocar modo estreia. Assim eu interajo com vocês no chat, né? E beleza, né? Fico por aqui.
Até mais.